Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família. É culto Você da é família, não? muito bem-vindo. E compartilhe também. Traz mais assim as pessoas que você gosta, convide, que venham participar também desse culto juntos para adorar ao Senhor. Então seja muito bem-vindo e vamos a convidar as pessoas que amamos, né? Em nome de Jesus, né? Bom, que Deus abençoe realmente a tua casa. Espero que a tua semana tenha sido uma semana maravilhosa, uma semana cheia da unção do poder do Senhor. Quinta-feira nós temos estudos bíblicos e nós estamos estudando a segunda volta de Jesus. Estamos numa série aí de 12 estudos falando sobre a volta de Jesus. E na última quinta-feira nós falamos sobre a grande tribulação. Quando a gente fala de grande tribulação, a gente não pensa que a gente vai estar numa rede, numa praia, tomando uma água de coco. A gente pensa em algo que é uma tribulação, né? Nos leva a pensar muitas vezes em dor, sofrimento, enfermidades, doenças. Só coisa ruim, né? É o que nos leva a pensar. E a verdade, isso vai acontecer. Isso, você não tenha dúvida que vai acontecer, porque a palavra do Senhor nos garante isso. E tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que vai acontecer, acontece, né? Acontece. Mas tudo isso acontece não só na grande tribulação. A gente sabe que na grande tribulação isso vai se intensificar, né? Hoje passamos por situações muito difíceis, verdade? Passamos por situações de sofrimento, de dores, passamos por situações de enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades psicológicas. A gente passa por uma série de enfermidades. Mas o Senhor nos traz uma palavra hoje, uma palavra para que você e eu sejamos curados. É a cura. É o que todo mundo quer, né? A cura. E ele nos pergunta se nós queremos ser curados. E, evidentemente, eu quero, sim, 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 eu quero ser curado. Todos nós queremos ser curados. Porque todos nós temos alguma área da nossa vida que está precisando de uma cura, está precisando de um milagre, né? E nos dá uma resposta, né, à pergunta, né? E ele diz que seja curado. É isso que ele fala para nós. Seja curado, aleluia! Seja curado. Receba a cura do Senhor na sua vida agora, em nome de Jesus. Recebe essa cura, recebe esse milagre na tua vida hoje. Mas certamente você deve ter recebido oração de pastores, pastores que caminham com Deus, pastores que têm uma intimidade com Deus, pastores que realmente estão submissos à vontade de Deus. E pode ter acontecido uma dessas três coisas. A primeira, você pode ter sido curado instantaneamente. Aleluia! Verdade? Sim, pode. A segunda, você pode ser curado um tempo depois. Mas aleluia, porque foi curado. Agora, a terceira, você não foi curado. Isso é uma decepção para nós, né? Por que eu não fui curado? Principalmente quando nós sabemos que esse mesmo pastor orou por outras pessoas com os mesmos problemas que eu tinha e a pessoa foi curada. Mas espera aí, qual é a diferença se ela é cristã e eu sou cristão? O mesmo pastor, será que ele orou com menos unção para mim, na minha vida, e mais unção na vida dela? Como é que ela foi curada e eu não? E você perguntaria, né? Por quê? Por que isso acontece? E o Senhor nos ensina. Jesus ele veio ao mundo para nos dar um norte, para nos dar uma direção. Ele veio ao mundo para que a gente pudesse deixar a nossa natureza pecaminosa e tivéssemos uma natureza transformada pelo poder dele.
E quando ele passou aqui pela terra, ele deixou ensinamentos para nós. E ele responde a cada uma das nossas dificuldades. E a palavra, ela faz isso. Responde a cada uma das nossas dificuldades, a cada um dos nossos problemas. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 10 e 11. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Ou seja, uma situação bastante típica, né? Jesus ensinando no sábado. Parece que Jesus não entendia que o sábado não podia ensinar. Parece que ele queria ir contra todo mundo, né? Não, na verdade, ele queria ir contra. Jesus estava confrontando a religiosidade. A religiosidade muitas vezes nos impede de viver o milagre de Deus, de viver a cura, de viver a transformação. A religiosidade é tudo aquilo que nos impede de andar mais livre, leve e solto com Deus. Não é livre, leve e solto com o mundo, é livre, leve e solto com Deus. E aqui, nesse texto, a gente vê que ele estava ensinando na sinagoga. E a gente vê que chega uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Possessa de um espírito de enfermidade. O que é um espírito de enfermidade? É um espírito demoníaco. Espírito de enfermidade é o diabo, é o próprio capeta e os seus enviados. Né? Cheio desse espírito, os espíritos malignos, eles podem trazer enfermidades para o nosso corpo, trazer coisas ruins. E aqui nós vamos esclarecer 3 tipos de enfermidade. Nós vamos falar de 3 tipos de enfermidade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, a primeira enfermidade é a negligência. Que negligência? É a negligência. Essas são as enfermidades causadas pela nossa falta de cuidado conosco. São as doenças que nós contraímos pela nossa falta de cuidado com a nossa saúde. Em fazer exercícios, em comer nos horários corretos, em comer comida que seja comida boa, né? Que não seja comida que causa mal para o nosso organismo. Então, a primeira doença que é causado, o primeiro tipo de doença na nossa vida é a negligência, né? E muitas vezes nós fazemos isso e esquecemos que o nosso corpo, quando a gente aceita Jesus, nós passamos a ser o templo, passamos a ser a igreja, passamos a ser o lugar de habitação do Espírito Santo. E como nós temos que manter esse lugar limpo e bem arrumado? Então, primeiro tipo de enfermidade que nós temos é a negligência, quando a gente não cuida do templo, que é você e eu, do templo do Espírito Santo. Que não cuidamos por diversos motivos. Nós vamos dar um monte de motivo. Porque eu tenho muito trabalho. Porque sempre a gente vai ter um motivo, né? Mas, na verdade, isso se chama negligência. Minha avó dizia que o primeiro é o que vem antes. Então, o primeiro que vem antes do teu trabalho é a tua saúde. Porque se você não está bem, você não consegue trabalhar. Então, você tem que cuidar do teu corpo. E eu falo isso, né? Vendo aqui a Chininha que está, né, quase pulando no meu pescoço, porque é o que ela mais fala para mim. Não, você tem que fazer exercício, não sei o quê, faz isso, não sei o quê. A comida ela controla, mas os exercícios é complicado, né? O exercício é complicado. O segundo tipo de pecado, o segundo tipo de enfermidade, a gente vai ver lá em João capítulo 5, versículo 14.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, nesse episódio, Jesus está falando aqui que existe uma enfermidade, que é a enfermidade vinda pelo pecado. O pecado é o segundo tipo de enfermidade. E por aquilo que João escreve aqui, né, a narrativa de Jesus, ele fala assim, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, são doenças causadas pelo nosso pecado do dia a dia. E se voltamos a cometer o mesmo pecado, na verdade, a doença vai voltar. E aí você vai perguntar assim, mas por que vai voltar se Deus curou? Pois é, Deus curou, mas você voltou a fazer a mesma coisa. Então você queimou a mão, aí você passa o remédio e tal, está curado, certo? Certo. Aí você vai pôr a mão no fogo de novo. Não vai queimar? Vai queimar. Na verdade, se você volta a pecar, a tua doença vai voltar. Mas por que voltamos a cometer o mesmo pecado? Porque essa é a nossa natureza, porque a gente não quer ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós não queremos isso. Nós queremos continuar vivendo a nossa vida como a gente quer, achando que é a melhor coisa, e não é. E, na verdade, achamos que Deus tem que nos curar, né? Tem aí algumas linhas que se dizem cristãs, que dizem que Deus tem que curar. Deus não tem que curar. Deus não tem que curar. Na verdade, Deus vai curar se você estiver com Ele, se você for filho dele. Ele vai andar com você. Se você anda com Ele, ele anda com você. Não é? Muitas vezes Ele anda com você e comigo, mas nós não andamos com Ele. E isso aí é complicado. A verdade, nós temos que andar juntos. Não é? Ele conosco e nós com Ele. Eu ia falar nós outros, mas nós com Ele. Você entendeu, né? Esse tipo de doenças geralmente são mais difíceis de serem curadas. Por que são mais difíceis? Por causa do pecado. O pecado necessita de arrependimento, necessita de perdão. E muitas vezes a gente se arrepende, mas a gente não pede perdão. E o perdão ele deve ser pedido primeiro para Deus, e depois, muitas vezes, nós temos que liberar o perdão para outras pessoas, ou temos que pedir perdão para outras pessoas, porque nós erramos e nós ferimos outra pessoa. E muitas vezes não estamos dispostos a nos arrepender ou a perdoar. A gente não está disposto a isso, não. A gente quer levar a nossa vida. Esse é o grande problema. E abra sua Bíblia aí, nós vamos ver o terceiro tipo de enfermidade. Abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aleluia! Ela queria tudo para ela, né? 7 demônios. Mas você vai ver por que 7 demônios. Se você ler esse texto de Lucas, a partir do versículo 1, capítulo 8, versículo 1, até o versículo 5, você vai ver que essas eram as mulheres que serviam a Jesus, elas cuidavam de Jesus. E esse é um outro tipo de enfermidade que nós podemos ter, uma enfermidade espiritual. Eu posso te dizer, né, que eu creio que a grande maioria das nossas enfermidades ela seja espiritual. Por quê? Porque nós damos legalidade no mundo espiritual. Não, pastor, mas eu sou cristão. Pois é. Se você e eu somos cristão meia boca, se a gente faz a coisa assim meio que na galega, a gente não quer servir a Deus como tem que servir, a gente não quer ter uma vida transformada como tem que ser. A gente está levando meio que na flauta, nós damos habilitação no mundo espiritual.
E aí o inferno vem e faz o que ele quer. Mas, pastor, eu sou cristão. Pois é, eu sei que você é cristão, querido. Mas se você dá legalidade, se você abre brecha para o capeta, ele vai entrar. E Deus, na justiça dele, como ele é justo até com o capeta. Ele é justo até com o diabo. Muitas vezes nós ignoramos o poder do inferno. Porque também, muitas vezes, nós ignoramos o poder de Deus. Nós cremos que o inferno tem mais poder do que Deus. Na verdade, isso não é uma batalha, porque Deus já venceu isso aí. Né? Deus já venceu o inferno de goleada. Então, não é uma queda de braço. Mas você e eu, muitas vezes, nós damos mais valor para o poder do inferno do que para o poder que tem o nosso Deus. Achando que, muitas vezes, enfermidades que são causadas pelo demônio, que são causadas por espíritos maus, nós achamos que com um comprimidinho vai dar tudo certo. A gente toma um comprimidinho aqui, né? Toma aí um AS da vida e está tudo certo. Mas o problema é espiritual. Não é um comprimidinho que vai resolver. Isto é espiritual. E para que essa enfermidade espiritual saia, é necessário ter autoridade espiritual. Não é qualquer um. Não tem um diploma, não, tem que ter autoridade espiritual. E autoridade espiritual a gente tem como? A gente tem autoridade espiritual quando caminha com Deus. Essa autoridade não é sua, não é minha. Essa autoridade é de Deus. O Espírito Santo vai dar para você. E você vai usar quando ele disser que você tem que usar. Assim. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 13, versículos 12 e 13. Desculpa, tem aqui os espíritos malignos, estava falando aqui para você, né? Lucas capítulo 13, versículos 12 e 13. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia! Jesus tinha autoridade. E aí você vai me dizer, pastor, mas era Jesus, né? Mano, Jesus era o cara. Mas esse mesmo Jesus, ele diz que toda a autoridade foi dada pelo Pai. E ele disse também que essa autoridade ele daria aos seus filhos. E ele também disse que você e eu faríamos as coisas que ele fez e coisas maiores ainda nós faríamos. Ele está dando essa autoridade, ele quer dar essa autoridade para você e para mim. Ele quer colocar na nossa mão essa autoridade. Esse poder que não é nosso, é dele. Ele quer nos entregar para que a gente faça um bom uso dele. E o que Jesus fez? Expulsou o espírito. Expulsou o demônio. O demônio que estava naquela mulher há 18 anos. Não é 18 minutos, é 18 anos. Então, 18 anos ela andava encurvada assim, ó. Sabe lá o que é isso? Complicado, né? Essa autoridade, Jesus quer te dar, sabe quando? Hoje, agora. E a pergunta é, você sabe a origem da sua enfermidade? Você tem uma enfermidade, você sabe qual é a origem dela? Você consegue descobrir se é comum ou é consequência de pecado ou ainda alguma coisa espiritual na tua vida? Você consegue saber disso? Você olhando ao seu passado, na verdade é possível discernir isso. Quando você olha para o teu passado, você vai discernir isso. Porém, na verdade, seja qual for o teu problema, o Senhor Jesus, ele tem a solução. O Senhor Jesus, ele é a solução. Então, não importa se o teu problema é de ordem física, é de ordem
pecaminosa ou de maldição ou de demônio na tua vida. Tudo isso pode ser consertado através de Jesus Cristo. Se é uma enfermidade comum, remédios e tratamentos resolvem, verdade? Não é? Resolve. Se é uma enfermidade como consequência de pecados que você cometeu antes, o que resolve? É necessário arrependimento. Mas um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que você possa realmente saber que Deus está com você. Você tem que se converter a Jesus de verdade. A gente tem que parar de brincar de ser cristão. Esse é o grande problema. Muitas pessoas brincam de ser cristão, como se isso aí fosse um título que está... Com o título dá tudo certo. Não é assim que funciona. Agora, e se for uma enfermidade espiritual? Uma enfermidade espiritual por influência maligna, uma enfermidade espiritual por um demônio que está alojado dentro de você. Você pode ser curado facilmente com oração. Com oração. Mas principalmente ouvindo e vivendo a palavra de Deus. Ouvindo e vivendo a palavra de Deus, você vai ser curado. Né? Que limpa a tua casa, que limpa o teu coração, que limpa tudo aquilo que o inferno tem sujado dentro de você, deixando você apto para receber a Jesus como morador eterno, como morador na tua vida. Só que você tem que ser limpo disso. Mas veja que isso é fácil, mas na verdade é um pouco mais complicado do que você pensa. E Jesus nos adverte sobre essa cura espiritual. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. O espírito maligno, ele necessita de um corpo, ok? Ele necessita de um corpo. Se você lembra, quando Jesus expulsou a legião que estava no Gadareno, a legião pediu que pudesse entrar nos porcos. Você lembra disso? Então, os porcos se precipitaram no mar. Então, o espírito maligno, ele precisa de um corpo, para que ele possa habitar e possa dominar. E ele procura um lugar para ele descansar, ele quer ter um lugar para ele viver. E quando não encontra, o que ele faz? Quando ele não encontra o lugar, o que ele faz? Então, você imagina que por uma oração você foi liberto de um espírito demoníaco e você teve a liberdade de aceitar Jesus. E aí o espírito demoníaco saiu de você e ele foi embora. Ele foi procurar outro corpo. E se ele não acha outro corpo? Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 44. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, ele vai e volta. Ele vai e volta. Quando o espírito imundo é expulso, a casa é limpa e deve ser habitada pelo Espírito Santo. Né? Se ela é habitada pelo Espírito Santo, então ela não está mais vazia. Né? Ela está habitada pelo Espírito Santo. Se isso não acontece, se você teve uma falsa conversão, se você, na verdade, não entregou a sua vida a Jesus, e você tinha um demônio na tua vida que te trazia uma enfermidade,
ele vai voltar. E se você não fez isso, se você não entregou sua vida para Jesus, se você não começou esse processo de transformação, se o Espírito Santo não entrou dentro de você e começa a trabalhar com você e em você, sabe o que vai acontecer? Veja o que Jesus fala aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, ele foi mandado embora. E aí, você não aceitou Jesus. E aí ele voltou. E ele voltou, ele encontrou o quê? A casa limpa. Não tem ninguém morando, então lá veio eu. E ele volta com mais 7. Então você tinha um e já tinha problema. Aí quando ele volta com mais 7. Então 7 com mais 1 são 8. Então você passa a ter 8 demônios na tua vida trazendo coisa ruim para você. 7 espíritos piores do que ele, é o que diz aqui a palavra, tornando-se o primeiro, o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, do que ele era antes. Você tinha uma enfermidade com 1, e agora com 7, ou mais 7, então, são 8, e agora com 8. Mas Jesus quer que você seja curado. Todas as vezes que levaram um paralítico, um cego, alguém que tivesse alguma enfermidade para ele, todas as vezes ele perguntou: o que você quer que eu faça? E a pessoa fala: eu quero ser curado. E ele vai dizer assim: seja curado. Ele quer curar. Ele quer curar você e eu. E ele quer fazer isso hoje. Hoje ele quer. Agora. Se sua enfermidade é por descuido do seu corpo, por negligência do seu corpo, se sua enfermidade é por falta de arrependimento e perdão, se sua enfermidade é por espírito maligno que tem tomado a tua vida, tu tá amarrado. Não, querido, isso aí acontece. Acontece por quê? Porque você não tem o Espírito Santo dentro de você. Jesus quer que você seja curado. E você, se você quer ser curado, basta você querer. Oh, pastor, eu quero ser curado. Pois é, basta você querer. Então você identifica aí qual é a natureza da tua enfermidade e Jesus vai te curar. Fecha os teus olhos e vamos orar. Porque eu sei que o Senhor tem algo para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus de propósito, é Deus de milagre, é Deus de impossível, é Deus de cura, é Deus de restauração, é Deus que pode fazer, Senhor, uma pessoa ressuscitar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade de ouvir a tua palavra, de ser ministrado por ela, Senhor. Ah, Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de nós podermos saber identificar, Senhor, as enfermidades que nós temos. Pai, agora em nome de Jesus, visita cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos vendo, Senhor. Visita, Senhor, com poder e com autoridade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cura, Senhor, todas as enfermidades do corpo. Enfermidades por negligência, enfermidades, Senhor, por pecado, Senhor. Que haja arrependimento, que haja pedido de perdão. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traz a tua cura. Traz a tua restauração sobre a vida do teu povo agora, Pai. Cada um que está nos ouvindo agora, Senhor, visita, Senhor, com poder e com autoridade. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor coloca sobre a nossa vida, eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que o diabo tem trazido na vida dos teus filhos, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus e ordeno que saia desse corpo agora.
em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre a vida de cada um desses teus filhos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de curar, de sanar, Senhor, de restaurar, de reconstruir cada vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, arrependimento. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que haja conversão, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, visita cada um agora, Pai. Traz, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor, a tua cura. Pai, em nome de Jesus, nós nos abrimos, Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o Deus de cura, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que te dá a oportunidade de você viver melhor, em nome de Jesus. E eu te convido aí para você estar com a gente na nossa comunidade Crer, em português e espanhol, com datas diferentes, mas em português e espanhol. Convido você também a participar das nossas redes sociais e principalmente da nossa Rádio Vineyard, radiovineyard.net. Em nome de Jesus, você é o nosso convidado para se conectar, para orar e para divulgar isso que não é nosso, esse ministério que é do Senhor, que o Senhor coloca na nossa mão, e Ele quer colocar na tua mão também, com poder e com autoridade, para que você e eu possamos fazer a obra que é dele, que não é minha, a obra que é dele, que é ele que vai chamar você e vai dizer o que você tem que fazer. Então, em nome de Jesus, querido. E a gente quer ouvir a tua opinião. Escreve aqui embaixo o que você tem achado aí, o que você espera e como é que você quer que o Senhor haja na tua vida. A gente quer saber a tua opinião. Qual é o tipo de enfermidade que você tem e qual é aquela enfermidade que realmente necessita de arrependimento e perdão. Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos, na próxima quinta-feira, a gente continua falando sobre a segunda vinda de Jesus. Já estamos caminhando já para o final, né? Já passamos mais da metade dos estudos, estamos caminhando para o final. Mas a cada estudo a gente vai aprendendo alguma coisa que o Senhor vai acrescentando, assim, devagarinho. Nós estamos construindo devagarinho. Vem com a gente, vem estar aprendendo e vivendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz, tenha uma semana de poder, de unção e de vitória, em nome de Jesus. Tchau, tchau.